aí, pessoal, mais um episódio do Na Mesa do Bar podcast começando aqui. E esse daqui, na verdade, vai ser um episódio piloto, né? Onde eu vou apresentar ali os meus colegas de bancada e também apresentar a programação do nosso podcast ao longo dessa trajetória que nós desejamos construir ali, né? Meu nome é João, já vou logo me apresentando. Eu sou um dos criadores aqui do podcast, junto com os meus amigos, porque eu não conheço ninguém interessante fora do meu círculo de amigos. E a gente teve essa ideia de criar o Na Mesa do Bar, né? Mais ou menos ali um mês atrás, certo? Basicamente o Na Mesa do Bar, por que ele tem esse nome? Porque a função dele é simular uma conversa ali entre amigos em um bar, ok? Então, basicamente, a gente vai tentar fazer algo mais informal, mais improvisado, mais divertido, descontraído aí, né? Para começar, então, a apresentar os conceitos do nosso podcast. O que a gente vai fazer ao longo dessa trajetória? As plataformas que a gente vai estar disponível. Basicamente o YouTube, né? Canal Na Mesa do Bar, só procurar lá. Também vamos estar disponíveis no Podbean, no Castbox e no Anchor, que são serviços de hospedagem de podcast que são até bastante populares, né? Então, se você quiser, procura nós lá. Tem a página no Facebook oficial também, a gente vai postar quando tiver novo episódio, que é Na Mesa do Bar Podcast. E o Twitter, que é Na Mesa do Bar Pod, @Na Mesa do Bar Pod, pode seguir lá também, que a gente vai apresentar quando houver um novo episódio à disposição. Esse podcast está sendo gravado no Discord, gravação presencial, acho que vai ser bem difícil de acontecer, só em celebrações, por exemplo, tantos inscritos no YouTube ou algo assim. Também agora referindo-se à periodicidade, né, a gente vai tentar postar um episódio comum, que é o que a gente chama, né, quando tem um tema pré-estabelecido, que a gente vai discutir sobre esse tema, né, contar histórias, fazer piada, enfim. E também, futuramente, nós teremos episódios sobre séries e também sobre esportes, né, e notícias. Enfim, mas primeiramente é só isso mesmo, são os episódios ali com tema pré-proposto. Então, né, vai sair geralmente ali no fim da semana, mais ou menos pela sexta ou pela quinta. Toda semana vai ter um episódio novo. E o próximo episódio que a gente vai fazer vai ser, inclusive, sobre o Oscar, né? Nós vamos apresentar os indicados e depois da premiação nós vamos fazer ali apresentando os ganhadores dos prêmios, né? Então, já falei aqui sobre a periodicidade, né? Os tipos de episódio, plataformas, enfim. E agora eu acredito que seja a hora de apresentar meus companheiros de bancada. Pessoal, desmuta aí no Discord. Primeiramente, aqui eu quero apresentar o meu querido amigo Léo. E aí, Léo? Oi, eu sou o Leonardo. Sou um dos apresentadores aqui do podcast Na Mesa do Bar. E vamos fazer isso aí, né? Acredito que vai dar muito certo. Uma coisa que eu sempre quis fazer no podcast, né? Escuto muito. E isso aí. Vamos tocar isso daí. Então, ele, junto comigo, né, foi um dos idealizadores desse programa, né, e a gente convidou uns amigos nossos também para fazer junto, e geralmente vai ser essa bancada que é meio que a bancada padrão de todo episódio, né, eu e o Léo, que já foi apresentado, e em seguida a Melo, né, e o Luiz, que eu vou apresentar agora. Melo, desmuta aí, fala com a gente. Então, eu sou a Maria Mello. Eu fui convidada pelo João Marcos para participar da bancada Na Mesa do Bar. Esse incrível podcast que eu acho que vai ser um sucesso, hein? Pois é, tomara que seja. Não sei se vai dar certo, porque a gente sempre tem um projeto assim no começo do ano. E às vezes a gente fica esperançoso aqui, né? Não, pois é. Só lembrando que, assim, a gente é semi-amador, a gente não vai inicialmente monetizar nada, então, tá ligado? E por isso que a gente, inclusive, colocou o podcast nesses serviços aí de hospedagem que eu falei já. Porque eles são gratuitos, então aí não faz sentido a gente investir em um sistema de podcast que seja pago, afinal a gente não tá ganhando nada com isso. Futuramente a gente vai tentar ganhar um dinheirinho, né, pra comprar equipamento melhor e tal, mas primeiramente vai ser mais um hobby assim. E eu espero que a gente ganhe muitos dólares. Realmente, Vamos torcer pra isso, né, Léo? Realmente. Claro. E agora, o último da bancada que ainda falta, o senhor Titanico, o nosso querido amigo Luiz. Desmuta aí, Luiz, fala com a gente. E aí, mano? Fala mais alto. Nós aqui, né, nós damos nossas opiniões sobre vários temas e diversos temas, né? E vamos lá, né, seguir a vida e seguir em frente pra gente fazer um bom trabalho, né? Esse é o espírito, bora lá.
Só lembrando, então, que a gente vai buscar sempre evitar ali, né, o uso de muito roteiro, né? A gente vai tentar sempre improvisar ali, né, como uma boa conversa entre amigos que ocorre no mesa de um bar. Porém, é claro que vai ter ali um roteiro para guiar a gente na divisão de blocos, tal, vai ter uma outra coisa pronta, né? Mas, enfim, vai ser um podcast mais descontraído mesmo. Enfim... o próximo episódio, como eu já falei, vai ser ali sobre os indicados ao Oscar, que a gente já está preparando, inclusive, vai sair muito provavelmente na sexta ou no sábado, e depois, ainda a gente não sabe que dia é o certo, mas vai ser depois da premiação, nós vamos gravar e postar sobre os ganhadores, né, do prêmio, ver se as nossas previsões estavam certas, enfim. Sobre agora a edição também, né, dos podcasts, a edição vai ser bem simples, talvez só uma trilha sonora ou outra, né, eu mesmo vou editar, a gente não tem dinheiro para contratar um editor, mas enfim, vai ser uma edição bem simples, assim, né, só com uma trilha sonora de fundo, alguns efeitos aqui ou lá, enfim. E é basicamente isso a nossa apresentação do podcast, né. Inicialmente a gente espera que ele tenha muito sucesso, que a gente consiga realmente gravar muitos episódios, assim, né. Espero realmente que ele seja um podcast de sucesso, que não naufrague cedo igual outros projetos que a gente tem. Que o que a gente tem de podcast que já naufragou é histórico, né? Mas enfim, incrível, basicamente cara. É muito, muito bom, mano. Esse número é gigantesco. Mas enfim, eu acho que é isso mesmo, a apresentação. Então, falou pessoal, esse é mais um episódio do Na Mesa do Bar Podcast se encerrando.